Bom, para a gente finalizar o capítulo 6, né? Para finalizar todos esses estudos sobre as revoluções que fizeram parte aí tanto da história europeia como também da história americana, é importante a gente também reforçar, né, os acontecimentos que ocorreram na América Espanhola. Né? Principalmente que é um contexto que está diretamente ligado com, né, a história francesa. A América Espanhola ela vai sofrer um grande impacto, principalmente após a invasão, né, das tropas napoleônicas na Espanha. Né? A gente viu o resultado da invasão de Napoleão em Portugal, né, que originou a vinda da família real para o Brasil, e quando as tropas napoleônicas elas invadem também a Espanha, o que vai acontecer com a Espanha? Ela vai se enfraquecer, né, economicamente. E a Espanha, como a gente já costuma ver, que tanto Espanha como Portugal são as principais potências quando a gente se fala, né, em expansão marítima, em algumas explorações de novos territórios, principalmente na América e também na África, né? E aí não vai ser diferente, né, do que aconteceu lá na Revolução Americana, por exemplo. Né? Quando eu faço essa comparação, tem a ver com a questão dos altos impostos. A gente percebeu que lá nas 13 colônias, qual foi o motivo da revolta? Né? Foi justamente a cobrança de altos impostos que os ingleses, depois que saíram enfraquecidos da guerra contra a França, eles começaram a cobrar da metrópole. E o que vai acontecer na América Espanhola é justamente algo semelhante. Por quê? Com a invasão de Napoleão e suas tropas na Espanha, né, acabou que a metrópole, a Espanha, ela vai ser enfraquecida e já vai começar a agir de forma opressora, né? E de forma mais dominadora em questão econômica na sua colônia, que seria a colônia americana, né? Principalmente esse fator, né? Esse fator que eu falei agora para vocês é o que vai desencadear os processos de independência na América Latina, né? Já que os colonos que já estavam na América, eles começaram a ficar insatisfeitos, né? Com essa total dominação espanhola. Eu coloquei aqui para vocês que os personagens principais desses levantes são justamente uma pequena elite colonial, né, que a gente vai encontrar aí os crioulos, os mestiços, os indígenas e também os populares, né? Então, toda essa camada popular na América Espanhola, ela vai se levantar, né, como forma de manifestações, reivindicações contra a dominação espanhola, né? E com a ascensão aí desses colonos, né, com a chegada, com o desenvolvimento aí desses colonos no interior da colônia, aumentou também a insatisfação, né, com o domínio espanhol. Por quê? Porque a ascensão dessa pequena elite colonial, os crioulos, né, eles queriam ter autonomia política, autonomia econômica, o que era barrado aí pelas determinações, né, da Espanha. E algumas marcas principais dessa dominação é justamente a exploração econômica, visto que alguns desses vice-reinos, né, da Espanha, eles tinham uma riqueza natural, né, e
eles ajudavam aí na economia de exportação, principalmente produtos agrícolas, também a mineração, e essa exploração econômica somada com a escravidão, né, vai gerar insatisfações, né? Mas, além dessas duas marcas, a exploração econômica, a escravidão, também tem a insatisfação por não... A elite colonial, que também participou, ela não tinha autonomia nem econômica e nem política. Isso vai gerar um esgotamento aí no sistema colonial na América Espanhola, né? Então, essa pequena elite, né, crioula, mais várias pessoas da camada popular da América Espanhola, eles vão se juntar e vão reivindicar, né, e vão querer realmente ultrapassar ou se lançar fora dessa dominação espanhola, né? E essas ondas revolucionárias desencadearam vários processos de independência, né? Temos aí no Peru, na Venezuela, na Argentina, sabendo que no período colonial, né, antes da independência, eles eram conhecidos como vice-reinos, né? Por exemplo, ocorreu vários levantes, entre esses um movimento liderado por um indígena, né? Temos aí o movimento Tupac Amaru, né, que foi realizado ali na região do vice-reino do Peru. Tem a característica por ter sido um movimento popular, liderado principalmente por um indígena, né? E o que a gente vai perceber aí? Que foi um movimento principalmente feito pelos indígenas. Lembrando que nesse vice-reino do Peru, qual era a marca que tinha? Era o trabalho escravo indígena, né? E os espanhóis, muitos espanhóis, negociavam, né, essa dominação com os caciques, principalmente com a sonegação de tributos, né? E esses caciques e a comunidade indígena dessa região do vice-reino do Peru, eles acabavam por aceitar, né, essas altas cobranças de tributos. Só que Tupac Amaru, né, um indígena, ele vai reivindicar e ele vai querer aí a independência desse vice-reino, e é dessa forma que vai acontecer a independência do Peru. Temos aí a independência da Venezuela, né, que era vista também como a capitania geral aí da América Espanhola. As marcas dessa independência, a insatisfação principalmente foi gerada pela exploração econômica, né, pela escravidão, e o processo de independência ele seguiu, né, aí liderado por Francisco Miranda e Simão Bolívar, sabendo que esse Simão Bolívar ele vai ser um dos principais líderes, né, da independência da América Espanhola. Temos aí a Argentina, que fazia parte aí desse grande vice-reino do Rio da Prata, que comportava aí vários vice-reinos, né? E que essa região da Argentina, que hoje conhecemos como Argentina, passou também por várias disputas territoriais, né? Principalmente pelos ingleses versus Espanha, né? E aí é importante a gente saber que dentro desses processos de independência, né, os colonos, a população, principalmente os colonos, eles buscavam principalmente autonomia econômica e política. E aí por que é que a Inglaterra ela vai se envolver com uma disputa territorial, né? Porque a Inglaterra, ela nesse período aí, ela é uma superpotência, né, econômica e política. E aí a Inglaterra também vai auxiliar, né, essa camada revolucionária na América Espanhola, né, porque eles também buscavam autonomia. E a Espanha barrava esse contato com a Inglaterra, né? Isso vai ser alguma das marcas do processo de independência na Argentina. No Paraguai,
a região aí onde vai começar, né, a efervescência desses processos revolucionários vai ser principalmente a região das missões jesuíticas, onde as marcas estão na mão de obra indígena, né, principalmente na produção dos produtos para subsistência, legumes, o milho, né, e essa região do Paraguai, ela também vai surgir aí apoiada por esse grande vice-reino que é o vice-reino do Rio da Prata. E é dentro desse apoio, né, dessa relação com esse vice-reino, que vai surgir também algumas disputas territoriais e políticas, principalmente entre Paraguai e Argentina, né? Principalmente a região de Buenos Aires, né? Só que vai demorar um pouco para o Paraguai se tornar independente, né? Por conta dessas disputas, né, com a região da Argentina, porém eles vão conseguir ali a sua independência também. A região do México vai ser diferenciada de certa forma, porque vai ser um levante liderado principalmente por um religioso, né, por Miguel Hidalgo, e também foi um movimento de caráter popular. Então, o padre Miguel Hidalgo, ele vai reunir toda essa massa popular, né, para ir para a rua e reivindicar a independência, né? E esse ato ele vai ser conhecido principalmente por Grito das Dolores. Eles reivindicavam tanto pela alta dos impostos como a escravidão, e também eles começavam ali negociar a sua independência. Um detalhe importante que não traz no vídeo, mas é importante que vocês percebam, que há também a Cuba, né? Ali na parte da América Central. E qual vai ser o diferencial da Cuba? Apesar de ser também uma região de grandes riquezas naturais, o que vai acontecer é justamente que após a declaração, né, de independência, vai aparecer outro personagem aí, né, dentro desse processo de conquista de independência, né, que vai ser os Estados Unidos, né, que a gente vai perceber que após a independência de Cuba, né, a região passa a ser também, de certa forma, dominada ali por os estadunidenses, né? E aí, dentro desse contexto de processos de mudanças políticas, principalmente quando a gente se refere no surgimento, né, de novas nações, né, com a independência, é importante que esses levantes na América, dentro desses levantes da América, vai surgir também uma ideologia, né? Vai surgir aí também uma questão importante. A gente percebeu a importância dos ideais iluministas, né? E aí, quando pensamos na influência desses ideais iluministas, a gente vai perceber que essa ideia criada, né, que tem o nome de pan-americanismo, esteve diretamente baseada aí nessas transformações no pensamento, né, que giravam aí no mundo nesse período. E é no pan-americanismo que a gente vai perceber que os principais líderes, entre eles o Simão Bolívar, eu acho que é assim, e o San Martín, né, que foram aí os pioneiros desses levantes nas regiões da América Espanhola, eles vão aí pensar em algumas propostas para o futuro dessas colônias. E o que é que eles pensam? Eles começam a divulgar a ideia de que a América Espanhola ela deveria se unir, né? Deveria ser um conjunto unificado de estados independentes, né? Eles apoiavam a ideia de independência, porém eles pensavam, né, em uma união, né, a formação de uma grande confederação americana, né, onde teria que ter uma unidade de língua, desde a unidade de língua até a cultura, né, e essa ideia ela foi principalmente baseada nas ideias iluministas, né, e outro pensamento era justamente que eles queriam também a separação da religião do poder político. E é assim que vai se configurar essas ondas revolucionárias na América Espanhola.
Aqui vai ser a atividade de revisão, né, desse último vídeo. Vocês podem pausar o vídeo e copiar isso no caderno. São apenas 3 questões, né? Eu peço que vocês respondam essas atividades que a gente vai estar corrigindo, né, no próximo vídeo, como um vídeo de revisão.